o ácido esteárico, tá bom? Então, as gorduras e óleos são formados por ácidos carboxílicos, que nós temos essa peculiaridade chamada de ácidos graxos, tá? Dentro desses ácidos, interessante a gente falar, nós temos os ácidos saturados, né? Então, aquela gordura, tá? Aquela mais sólida é saturado. Você lembra da gordura saturada? É justamente que é difícil da gente estar quebrando. Depois, nas reações, nós vamos estar falando sobre essa quebra dessa ligação simples aí, né? Da saturação. E os ácidos insaturados são os ácidos que têm ações positivas, tá? Então, os ácidos, por exemplo, no ômega 3, tá? Né? Então, normalmente eles vêm mais na forma oleosa, de óleo mesmo, na forma líquida, tá bom? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Voltando aqui, a próxima função são os sais de ácido carboxílicos. Os sais de ácido carboxílico, o próprio nome já são sais. Como que eles são formados? A partir da reação de um ácido orgânico com uma base igualzinha à inorgânica, só que ao invés do ácido lá ser inorgânico, vai ser orgânico, né? Vai ser o ácido carboxílico. Ele reage com a base, vai formar sal mais água. Como que esse sal vai aparecer? Vai ter um metal, o H, lembra que os ácidos tem que eliminar, eles são ionizados, eles perdem esse H? Na reação com a base, ele faz isso. Ele perde o H, não é o OH. Aquela hidroxila lá, o OH, ela perde o H. Ali vai entrar quem? O metal. E o H com o OH da base, porque ela doou o metal, né? Para formar a ligação ali, formar o sal, vai formar água, tá? Nomenclatura. Lembra que quando nós temos os ácidos, né? Os sais oxigenados, a gente fala sulfato de sódio, né? Quando tem oxigênio, quando não tem é cloreto, iodeto, tá? Agora, a terminação dos sais que tem oxigênio é ato e ito. No caso dos sais de ácido carboxílico, sais orgânicos, são mais fáceis, é só o ato. Então, eu conto o número de cadeia, né? Do número de carbonos, então 1, 2 aqui, ó. Etanoato e o nome do metal de sódio, igualzinho do inorgânico. Só que eu vou obedecer o número de carbonos que eu tenho nessa cadeia carbônica, tá? Viu? Nós temos na aplicação dos sais, a principal fazer sabonete, tá? Que eu tenho lá na ponta, né? Que é a união de ácidos graxos, né? Com uma soda, com uma base. Então, eu tenho um ácido graxo mais uma base, vai formar o sal, que é o sabonete, mais água. Na ponta, eu tenho aquela polaridade, onde eu tenho a ligação iônica. E a cadeia inteira, né, de hidrocarbonetos é a parte apolar desse sabonete. Então, os sabões dos sabonetes são sais de ácido carboxílico, tá? Falamos dos ácidos graxos. Outra função orgânica oxigenada são os ésteres, também derivados dos ácidos carboxílicos, tá bom? Então, né, a reação de um ácido carboxílico com o álcool vai formar o éster. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as reações, né? Essa é uma reação de esterificação. Então, o éster, né, eu vou ter, a gente chama esse C-O, que continua a cadeia, de carboxilato, tá? Escrevam aí pra mim, que não tem na apostila de vocês, escrevam pra mim no resuminho, que é o carboxilato. Como que é a nomenclatura do éster? Então, o que vem antes do carboxilato, eu vou contar o número de carbonos, são aqui, ó, metanoato de, e o número de carbonos depois do oxigênio, dietila, né? Aí vem formato de fórmico, né, de um carbono só, dietila. Etanoato de metila, acetato de metila. Propanoato de metila, tá? Então, número de carbono que vem antes do carboxilato, né? Depois o número de carbono, depois do oxigênio, tá? Ésteres, né? Então, só lembrar, ésteres de essência. Eles que dão, né, o odor, eles são óleos essenciais, são óleos, né, menos densos. Então, por isso que a gente, né, sente aqueles aromas de óleo, de essência, aquilo é tudo aroma oleoso, tá? Então, é aroma de quem? Dos ésteres. Então, como que eu vou usar no cotidiano? Então, o sabor artificial de vários alimentos, de alguns perfumes, de alguns cosméticos,
vem tudo da gente retirar, né, da extração desses ésteres, tá? Aqui, ó, que tá até dando olha lá, o sabor artificial da pera é o acetato de propilo, tá bom? Outra função também oxigenada é o éter. Então, o éter, né, eu falo sempre que é o heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Quem que é o heteroátomo? O oxigênio, tá? Então, eu vou ter um O, tem a cadeia carbônica, de repente tem um heteroátomo lá, que vai ser o oxigênio, tá bom? Aí, vamos lá. Como que é a nomenclatura do éter? Então, a nomenclatura do éter também é importante a gente saber, tá? Porque tem uma reação orgânica que forma éter, né? Tem a desidratação lá dos álcoois né, molecular, que ocorre essa formação dos éteres. Aí, o que vem, o grupo menor, né? A gente dá o nome assim, grupo menor, ox, grupo maior. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, o metox-etano, metox-benzeno, tá? Metox-etano, met-ox-etano, viu? E metox-metano, não, metox, 1, 2, 3, 4, buteno, né? Porque eu tenho, é uma cadeia insaturada ali do bute, tá? Nomenclatura usual, só eu coloco éter, radical menor, radical maior. Éter metil etílico. Éter metil benzílico. Éter metil etílico. Éter metil butílico. Ah, mas não tinha que falar butenílico? Não tem necessidade, tá? Então, por isso que, é igual eu falo, cadeias assim de carbonos que tem insaturação é muito difícil de cair. É mais fácil as cadeias de carbonos saturados, tá bom? Aí as aplicações do éter. Muito vendido, ele é um solvente apolar, né? Porque mesmo ele tem, quando nós temos éteres pequenos, ele é polar, tá? Ele tem uma certa polaridade. Mas quanto maior a cadeia de hidrocarbonetos, menos polar ele fica com uma característica mais apolar. Então, ele é um solvente considerado apolar. Então, quando eu preciso dissolver um óleo, alguma coisa, retirar de algum equipamento, para vocês terem uma ideia, o óleo que a gente usa para estar, né, observando determinadas lâminas no laboratório, no microscópio, a gente usa um óleo lá, né, ou a gente fala de óleo de imersão. Para a gente estar limpando as objetivas lá, onde que tem, né, o local que a gente usa, a gente tem que molhar um pano com éter para retirar todo aquele óleo, tá? Então, ele é muito usado como solvente mesmo. Usado, então, extração de óleos essenciais, porque ele combina, né, a polar. Ah lá, essências, nós acabamos de falar, perfumes, tá? Só que ele é de alta inflamabilidade, tá bom? Aí aqui, né, que eu não tinha mostrado para vocês, eu trouxe o que mais aparece nas questões de vestibulares, as funções orgânicas na fórmula bastão, tá? Então aqui eu tenho ó, um ácido, né, no caso que é o nome usual dele, que é um ácido insaturado, eu tenho a carboxila no final, tá vendo? Então cada vértice é um carbono, igual nós já falamos no ano passado e na apostila 1. Tá? Aqui eu tenho ó, um